Tá ótimo. Obrigado, Vanessa, pela introdução. E, bom, primeiramente quero agradecer o convite e também honrar, né, o local onde eu vim profissionalmente, né? Então, a minha trajetória profissional é marcada profundamente, né, pela Unifesp, pelo Hospital São Paulo, onde me especializei há muitos anos atrás, né? Não preciso falar quando, mas há muito tempo. E também foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro trabalho. E aí eu tive também a sorte de estar convivendo com a residência, né? Multiprofissional em terapia intensiva, onde eu, né? Basicamente, eu construí boa parte da minha bagagem profissional, né? E então agradecer, né? Muito a Vanessa por esse convite. E a Vanessa, né? Ela me conhece um pouco. Eu sempre fui um fisioterapeuta um pouco inquieto no sentido assim do que apenas compete ao fisioterapeuta, né? Eu sempre tive interesses muito amplos e talvez isso foi também ajudando um pouco a minha construção profissional. E aí, para todos que estão aqui ouvindo, a decisão, talvez, desse tema, né, para a reunião, não é produzir muitas respostas, tá? Então, já quero adiantar que aqui eu estou mais interessado em produzir perguntas, né? Inquietações e reflexões, né? Eu acho que a gente vive um momento histórico onde é marcado pela disponibilidade exponencial de informação, né? A gente sempre está consumindo informação e às vezes, né, a gente compra muitas certezas, né? E eu também me preocupo em dar um passo para trás e também refletir um pouco, né, com que velocidade a gente está consumindo essas informações e o que está realmente nos orientando aqui, pensando nós, fisioterapeutas, profissionais da saúde. Então, foi desse lugar aí a decisão aí desse tema, né? E aí, se a Vanessa também me permitir, eu vou fazer rapidamente a minha autodescrição, pensando que não sei se tem pessoas que também não podem me ver, né? Por quaisquer motivos que sejam, né? Então, estou falando aqui, eu sou um homem branco, né? Com ah, barba, bigode, cabelo preto e um traje escuro, tá certo? E como a Vanessa comentou, né, eu sou fisioterapeuta, tenho uma trajetória aí na área de terapia intensiva, especificamente aí mais com pacientes neurocríticos, né, neurológicos, e também sou professor, né? E recentemente, aí faz alguns anos, né, 2, 3 anos, eu concluí aí o meu mestrado, que foi num programa de saúde mental, onde, né, eu dediquei um pouquinho aí a refletir sobre aspectos voltados à espiritualidade dentro do cuidado em saúde. Então, aí já foi uma outra dimensão da saúde dentro, né, dessa saúde mais tradicional que a gente acaba entrando em contato. Em relação às perguntas, eu acredito que a apresentação não vai ser muito longa, então talvez eu possa falar e depois a gente pode abrir para perguntas. No entanto, se alguém tiver aí alguma questão, eu só acho que eu não consigo ver o chat assim. Então, se a Vanessa ou a Gi quiser também Pode deixar, eu fico interromper, de olho. é, enfim, eu não sei como que, né, é a dinâmica, mas eu não tenho problema com a gente estar falando, mas a gente vai manejando isso, tá bom? Então, prometo também não ser uma aula muito alongada, também pensando no horário. E como eu disse, aqui eu vou trazer, né, olhares assim de como a gente foi construindo o nosso entendimento de saúde, né? E o quanto realmente hoje em dia, né, nós profissionais, principalmente profissionais que estamos no cuidado, o quanto, né, é o que a gente chama de fatores salutogênicos, ou seja, que constrói saúde, está incorporado no nosso cuidado ou se realmente são os aspectos voltados à doença, né, a uma condição, aí no nosso caso, de disfunção, né? Então vamos lá. Bom, eu, né, gosto assim de contextualizar um pouco aí um pouco da história, só para traçar um racional de até onde estamos falando, né, até o contemporâneo. Então,
eu trago um pouco assim dessa imagem de Ígia ou Igeia, enfim, tem diferentes pronúncias, né? Que é uma deusa grega, seria aí a deusa da saúde, né? E é uma deusa talvez um pouco comentada, assim, né? E eu acho interessante um pouco do mito dela, que tem, né, vários recortes, mas um deles que eu acho interessante é que quando uma pessoa estava muito doente, né, antes de, assim, de acessar um deus, por exemplo, né, Panaceia, que era um deus, assim, que podia curar tudo, né? A Ígia era como se fosse, ela se apresentava como uma pessoa, entre aspas, normal, assim, né? Não com os seus dotes de deusa, né? E aí ela convidava as pessoas que estavam doentes a caminhar pela floresta, a sentir, né, o caminhar, né, pela grama. Ela sugeria a pessoa entrar no rio, mergulhar, né, observar os animais, ou seja, se conectar com a existência, né? E a maioria dessas pessoas, depois dessa experiência essa caminhada que ela ia convidando, a maioria delas saía, entre aspas, curada, né? E isso, é uma provocação, né? Assim, uma reflexão que os textos trazem de quanto que a saúde, às vezes, está relacionado à nossa qualidade de se conectar com a vida, né? Eu não sei aqui o entendimento de vocês, mas nós estamos vivendo numa era onde parece que nós quando eu falo, né, espécie, né, sapiens, humanos, a gente se apartou um pouco, né, do todo. Então, o entendimento assim que a gente traz até dos povos originários é que, por exemplo, a palavra natureza, ela não existe assim nos povos originários, né? Então foi uma coisa criada para nós, é como se houvesse nós e o resto da existência, né? Então, esse mito ele traz um resgate de quanto que nós somos parte do todo, né? E a imagem de Ija é ela que alimenta ali a cobra, que muitas vezes essa imagem, o símbolo da cobra, né? Ela está nas ciências da saúde, né? Muitas vezes relacionado ao conhecimento, mas também ao animal que vai até o subterrâneo, né, até o mundo dos mortos, trazer uma sabedoria maior e ascender, né, para nossa existência, nossa experiência terrena. Então tem vários símbolos, né? Mas o que eu acho interessante é isso, trazer essa ideia de que é, é um entendimento de reconexão, né, com a experiência da vida, né? E já vem depois a palavra higiene, né, que a gente transportou aí para o nosso vocabulário contemporâneo. E aí, se vocês, né, derem um acesso rápido, até no site do governo, né, lá é de 2020, se eu não me engano, é 2020, eles tentam ser didáticos em explicar o que que é saúde, né? Então, a gente tem esse conceito da OMS de 1900, da década de 40, perdão, que fala que não basta estar doente, né? Também é um bem-estar físico, mental e social. E aí, quando você explora um pouquinho, né, essa descrição, que está inclusive até no site do Ministério da Saúde, trazem olhares assim um pouco genéricos, do tipo que todo mundo conhece, né? Então, uma alimentação balanceada, práticas, né, de atividade física, ter boas relações, né, sociais. E quando a gente começa a olhar para esse entendimento, meio que para aí, né? Então a gente não aprofunda muito. Então essa é a primeira provocação, né? É como se a gente soubesse até a página um o que é ou o que significa saúde. E quando a gente pensa em doença já, aí cada um vai para o seu departamento, né? E aí começa a aprofundar, né, com uma expertise de entender, inclusive, até o átomo, né? O comportamento atômico, e às vezes não consegue olhar para aquilo que realmente está contribuindo para a saúde do sujeito, né? E aí, rapidamente, né, só uma trajetória, assim, de como a saúde, né, esse entendimento que a gente tem atual, ela vem se dando, né? Então, há muitos, né, séculos, milênios, a saúde ela foi de fato contada ou centralizada dentro de um modelo, né, chamado
mágico, religioso ou xamanístico, né? Onde basicamente existiam algumas figuras, uns sujeitos, né? Que, por exemplo, podia ser um sacerdote, um xamã, que era através da interlocução que ele tinha entre o entendimento do que é real com o que a gente pode chamar de transcendente. E aí cada cultura vai entender como que é essa relação. Mas a gente já percebia que tinha ali muito bem posto uma interação de um sujeito que tinha que ter um conhecimento muito aprofundado, tanto aí, vamos falar assim, dos saberes da terra, né, quanto também saberes aí espirituais, né? Quando eu falo espirituais, estou basicamente trazendo assim a ideia de que está além da matéria, que pode ser os astros, a força da natureza e por aí vai, né? Então tinha já esta relação já, né? Então vale essa informação porque depois a gente vai entender como que isso está fazendo link até com a atualidade, né? E aí, mais ou menos assim, 5 séculos antes de Cristo, onde foi o auge aí da medicina tanto ayurvédica, né, na Índia, medicina tradicional chinesa, a gente tem aí relatos muito bem descritos de modelos de atenção à saúde, né? E se a gente observar, até hoje, né, principalmente no Oriente, muitas desses modelos ainda é muito bem posto e ele não anula o que a gente pode chamar aí de uma ciência hegemônica, né? Os dois caminham lado a lado no Oriente. Já que no Ocidente a gente talvez esteja vivendo um renascimento dessas medicinas, mas a gente sabe que o modelo assim hegemônico não é de fato, os sistemas que a gente chama tradicionais, né? Então, esses modelos mais antigos, né, de culturas muito bem descritas, ela se dá mais ou menos aí, como eu comentei, nos 5 séculos antes de Cristo, e tinha, de fato, uma observação holística do sujeito, né? Então, por exemplo, a imagem de cima, né, são os doshas, que a gente chama na Índia, né, que é a composição de cada sujeito. Então, é como se assim, não dá para você reproduzir certa conduta para uma pessoa ou para outra, né? Porque cada um tem uma composição e uma disposição, que não é apenas física, mas é física, psicológica, né? E também, vamos falar assim, espiritual, segundo o entendimento deles. A medicina chinesa, né, que a gente sabe hoje, por exemplo, através da acupuntura, auriculoterapia, há um sistema muito bem descrito, né, e muito bem hoje reconhecido até pela ciência ocidental. Um pouco mais recente na história, né, que é o que a gente chama, né, de modelo empírico, né, racional hipocrático, que vamos falar assim, que é que é a fundação da base que a gente conhece da medicina tradicional, né? Então ela se estabelece principalmente por esse entendimento, né, da teoria dos humores, né, que é onde olha os elementos da natureza reproduzido também no corpo, né? Ainda aqui dá para se perceber que também tem alguns elementos, vamos falar assim, sutis, assim, metafísicos, né? Mas aqui começa a ter uma valorização muito maior do corpo, né? Então esse é uma primeira torção de pensamento que acontece, né? Então é como se os aspectos que estão além do corpo fossem menos valorizados e a gente passa a olhar basicamente para alguns sistemas, né, um pouco mais isolados, né? E isso se torna assim de uma maneira muito mais incisiva, principalmente aí depois do Renascimento, né? E no século ali 16, 17, né, com esse entendimento, com essa máxima, né, que vem representada aí por Descartes, que é muito importante a máxima, né? Você compreender racionalmente o que está acontecendo com o corpo, né? E aí, como nós temos uma mente que precisa, muitas vezes, reduzir um fenômeno para o nosso entendimento, o mais intuitivo é fazer o quê? É fragmentar isso, por exemplo, por um sistema, e aí a gente passa a olhar para aquele sistema de uma maneira muito isolada, né? Então, esse modelo, né, que é o científico ocidental, que a gente chama de modelo biomédico, é um modelo que aí, principalmente nos últimos 200, 300 anos,
ele foi se especializando, se aperfeiçoando em olhar partes, né? E entender até a relação dessa parte com o todo, mas sem perder o foco com essa parte que eu elegi, né? Então, esse primeiro é nesse momento histórico importante da saúde que, por exemplo, o Ocidente, ele meio que se divorcia, né, do entendimento que, como as medicinas orientais, né? E aqui para nós, né, que somos do sul, do hemisfério sul, do Ocidente, a gente acabou também tomando muito esse modelo como prioritário, né? Importante também comentar que nessa época, mais ou menos, né, aconteceu um fenômeno histórico-cultural muito relevante, que a gente chama de secularização, que basicamente que é tudo que é religioso, espiritual, né, foi separado, né, do que na época fala que é empírico e racional, ou seja, que tem que ser testado através de algo que você possa mensurar. E isso, nos últimos 200 anos, foi se fortalecendo, né? No entanto, assim, nas últimas décadas, há um esforço muito grande em reaproximar esses campos para a gente conseguir, inclusive, entender esses fenômenos. E aí, ao longo da aula, a gente vai entender como esses fenômenos também passam a influenciar a experiência da saúde, né? E aqui, né, eu trouxe essa diferença entre religiosidade e espiritualidade, porque hoje em dia são conceitos que a gente pode compreender diferente, mas de uma maneira tradicional, tudo que era além, né, do entendimento racional vinha dentro desse pacote religião, né? E aí hoje em dia já tem um entendimento um pouco melhor de entender fenômenos espirituais e também religiosos. Mas só para comentar que, né, ali no século XVIII, mais ou menos, esse rompimento, né, da ciência tradicional com aquilo que é transcendente, ele também marca a nossa compreensão dos fenômenos da saúde, né, muito importante. E aí nós temos hoje em dia, né, como modelo de evidência científica hegemônico, né, o pódio, né, que a gente fala muitas pessoas falam de medicina baseada em evidência, né, mas seria de saúde, né, baseado em evidência. Então nós das ciências da saúde a gente elege como assim, com alto rigor científico, né, estudos controlados, randomizados, duplos cegos, né, com placebo, né, e isso, de alguma maneira, fez com que a gente, quase todos os fenômenos só podem ser considerados científicos se tiver, por exemplo, ali em cima, né, com rigor científico, né, eu estou dizendo, não que não seja, mas com grande rigor, né, e também a gente vai problematizar isso ao longo da aula para saber se realmente se são só apenas esses estudos, né, que a comunidade científica fala que são os melhores desenhados, que podem produzir alguma resposta para perguntas, né, que a gente possa indagar, né. E aí, na década de 70, houve um grande avanço no entendimento do que é a saúde, né, ao considerar múltiplas dimensões com que o sujeito atua. Então, o modelo sistêmico, ele é um modelo que ele está interessado em entender, por exemplo, o que a gente chama, né, de sistemas epidemiológicos, né? Então, o que para além do corpo interage também com uma disfunção. Então, aqui essa imagem aqui, ela revela como que, por exemplo, uma condição de diarreia, que é uma das condições mais devastadoras que acontece no continente africano, o quanto isso influencia não é apenas o agente né, patogênico, mas é o fator ambiental, os aspectos culturais daquela população, o acesso à água, né, saneamento, fatores políticos e socioeconômicos. Isso quer dizer o quê? Para você compreender a saúde, você tem que ampliar a sua percepção, por exemplo, para uma disfunção orgânica, né? Você tem que entender todo o contexto. Lembrando, pessoal, que assim, nós, né, a maioria, acredito que aqui a gente está falando com profissionais da saúde, né? Nós, das ciências da saúde, nós temos um olhar apoiado muito nas ciências biológicas, né? Mas é evidente que para você compreender saúde na sua completude, você precisa integrar também
as outras ciências, né? Que também, no final da aula, eu vou colocar essa pergunta, que é importante. E aqui, vamos falar assim, a gente chega ao ápice, né, do nosso entendimento, ou, na verdade, da inversão de um entendimento que a gente tem de saúde e doença. Porque quando lá no passado, naquele modelo xamânico, né, mágico, a gente estava olhando para o mundo e para a relação do todo com o sujeito, né, o modelo da história natural da doença, ele começou a sistematizar como que aspectos que fazem um paciente antes de adoecer se configura, o desenvolvimento da sua, né, patogênese e também os desdobramentos dela. Então, é como se nós, profissionais, a gente começou a olhar de uma maneira muito afunilada e também interessada em compreender o que que vai fazer aquela pessoa adoecer. Então, a gente ficou, entre aspas, meio ficcionado na doença, né? E quando eu falo nós, é que nós, enquanto ciência da saúde, a gente se apoiou muito na principal escola da saúde que hoje se configura, né, que é a ciência médica, né? Então, muito que a gente sabe, né, de evidência é emprestado, entre aspas, da medicina, né? Esse é um outro contraponto que também eu vou provocar aqui, que é importante, né? Então, é como se é isso, né? Se parar para pensar na nossa formação acadêmica, a gente se dedica um tanto em compreender doenças, né? E não muito em compreender o que que no sujeito faz ele ficar saudável. Pessoal, só para saber, assim, um feedback. Tá tudo bem aqui? Vocês estão me ouvindo? Estou muito rápido. Alguém pode só me falar? Porque eu só vou falando. Para mim tá ótimo. Tá, então tá. Eu vou falando. Então, bom. E aí a gente chega a um ponto que, assim, né? Olha que curioso, né? Pessoas, né, sujeitos que começam a entender, a estudar a saúde, até enquanto um fenômeno, você não vai conseguir compreender a saúde, como eu falei, apenas se apoiando nas ciências biológicas, né? Então, os determinantes sociais de saúde, por exemplo, é um excelente exemplo de como que aspectos, né, relacionados ao meio, né, as condições sociais, políticas, também influenciam na saúde do sujeito. E essa necessidade de você incluir dimensões, ela nasce aqui no Ocidente, no nosso caso, principalmente dentro de uma lógica que a gente está imerso, né, aí há muitas décadas, né, séculos, que é o sistema capitalista, né? A gente sabe que esse sistema fez com que a nossa sociedade ela crescesse e acumulasse, né, enfim, riquezas de um lado e produzisse abismos, né, enormes em outro. Então, para você entender essas dicotomias que foi se formando, é sim importante você também compreender os outros fatores que faz, por exemplo, tanto alguém ter saúde quanto ter doença. Então, ficar restrito às ciências biológicas, de fato, é muito pouco, né? Como eu comentei, né, a década de 70 ela foi importante porque ela começou a trazer um modelo ampliado de saúde. Então, o modelo biopsicossocial, ela se funda dentro da psiquiatria, né? Então, agora a gente passa a olhar para o indivíduo tanto pelos seus aspectos que vêm, né, dessa tradição hipocrática, que é biológico, né? Então, as alterações tanto assim genéticas, fisiológicas, que marcam, né, a constituição física do sujeito, mas também ela passa a se interessar em aspectos voltados à saúde emocional, mental e também às crenças do indivíduo e também aos aspectos sociais. Então, por exemplo, como que é a dinâmica de suporte social, né? É uma pessoa que mora sozinha ou tem uma rede de apoio? É socioeconômico, né, também. Então, uma pessoa que de repente mora em situação de vulnerabilidade social. Então, todos esses fenômenos foram se interagindo para a gente compreender o que é saúde, né? E no início desse século, o modelo biopsicossocial, ele
é ampliado para o aspecto espiritual. E por quê? Porque a ciência, no início desse século, começou a retomar o interesse em entender também a dimensão espiritual do sujeito. Quando eu falo espiritual, pessoal, é importante a gente, né, diferenciar que aqui espiritual é tudo que faz uma pessoa buscar sentido, né, o que transcende a sua condição de existência. Então, aqui eu posso também falar de religião, mas também posso falar com a necessidade que a pessoa tem de ter contato com a natureza, né, de realizar alguma prática que para ela permite, né, continuar bem a vida. Então, são várias camadas. Tanto é que, assim, nessa perspectiva, você pode estudar dentro dessa dimensão propósito, fé, esperança, paz, perdão, né? Alguma prática como mindfulness, por aí vai. Então, a gente a ciência percebeu que essa dimensão, ela, de fato, tem uma relação muito importante com também com os fatores que constroem saúde, né? E aí uma coisa que eu achei interessante, né? E até sabendo que a Vanessa, né, é, é, ela vem, né, de uma tradição de ciências biológicas que se repousa na cardiologia, né? Eu quis trazer um estudo da American Heart Association, né? Que aí talvez seja um órgão, uma instituição que traz aí as principais diretrizes, né? Sobre cuidados voltados a pacientes com lesões miocárdicas, que acho que foi ano passado ou esse ano, esse paper, que eu achei muito interessante que, assim, nos Estados Unidos, a população negra ela tem 3 vezes mais risco de ter algum infarto, alguma lesão miocárdica, né? E aí eles começaram a observar que nessa população, pessoas que têm, por exemplo, níveis elevados de espiritualidade e religiosidade, elas têm aí menor chance também de ter disfunções cardíacas. E aí eles trouxeram essa métrica, que é esse Life Simple Seven, que além de ter essa prática, por exemplo, ir num culto ou ter uma prática espiritual, também ter atividade física, se alimentar melhor, né? Aí também hábitos como controle de pressão arterial, colesterol, redução né, de açúcar no sangue e parar de fumar, né? Então, é interessante esse recorte, porque aqui ele está fazendo uma coisa importante nesse estudo, que é olhar para populações que adoecem mais e quais são os fatores nesta população. E por que eu estou falando isso? Porque muitos estudos nas ciências biológicas, elas olham para uma variável de interesse, né? E acontece muito o que a gente chama de viés de confirmação, né? Que é assim, já que eu sou dessa galera, eu quero estudar esse fenômeno, eu vou tentar tirar todos os fatores confundidores para confirmar essa minha linha, né? Então é importante você olhar também para as populações que também continuam adoecendo, né? Então, esse estudo eu acho que achei simbólico, assim, trazer só para compartilhar. E aí, assim como eu trouxe para vocês, que tem aquela escadinha, né, aquela pirâmide de modelo, né, de evidência científica, né, é importante a gente começar também em modelos que a gente chama circulares de evidência, pensando assim, se eu quero olhar para eficiência, né, ou efetividade, né, hoje em dia está muito posto, né, aqueles os estudos econômicos, né, de custo-efetividade, o desenho do estudo, né, aquela ideia de pirâmide, ela se perde, porque a variável de interesse ela vai mudar de acordo com o meu contexto, né? Então, aquilo que eu falei, né? Eleger um desenho de estudo como sendo o melhor, se o contexto não for pertinente, não adianta nada. Então, um exemplo assim prático que a gente viveu na pandemia foi o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, né? Isso muito se aconteceu porque, assim, além de ter uma força global para esses estudos, né? O melhor desenho de estudo foi feito porque por exemplo, por contexto de pandemia, vacina,
esse tipo de estudo que é interessante ser feito. Então, a ciência, em alguns contextos, ela pode ser extremamente importante, mas para você entender outros fenômenos, você tem que sempre entender o contexto, né? E quando a gente fala, por exemplo, na área da saúde, é importante ter o que a gente chama de intersecção das dimensões da saúde, ou seja, para você olhar populações sem considerar os aspectos, né, sociais, econômicos, e tudo que constrói a saúde no sujeito, você vai estar olhando de novo só para uma perspectiva rasa, né? Então, aqui é só para entender que os contextos também influenciam nos modelos que a gente quer pensar. E enquanto, por um lado, né, o paradigma biomédico é o que é hegemônico, hoje em dia, né, também se fala muito em você estar aproximando outros paradigmas para o debate da saúde. Então, por exemplo, já há muitos anos existem paradigmas que alguns países eles utilizam, né, mas num cenário global é pouco utilizado, né? Então, por exemplo, paradigmas de complexidade e vitalismo, onde você está considerando, por exemplo, você pega o setor da saúde, e também você cruza com variáveis epidemiológicas, educacionais, por exemplo, espirituais, ecológicas. Também você pode ver desfechos muito interessantes, né? E paradigmas de complexidade, aí você está juntando diferentes sistemas que funcionam, por exemplo, uma sociedade dentro do desfecho de saúde. Também são outras provocações que também a gente pode compreender saúde, né? Ou seja, não existe só um paradigma vigente. E o paradigma vitalista, que nada mais é que vitalista vem de vitalidade, né? Que se apoia no entendimento que nas ciências orientais é muito forte, que é a salutogenia, ou seja, o que numa pessoa, num indivíduo, constrói saúde, né? Esse paradigma, ele contrapõe a ideia do modelo, né, do processo saúde-doença, porque aqui você não vai colocar, por exemplo, a doença como uma variável de interesse nessa compreensão. Aqui você vai olhar para o sujeito e ver o que nessa pessoa, né, está fazendo com que ele fique saudável, né? E aqui só outro, né, um estudo que eu achei interessante, só para voltar aquele slide que eu trouxe, que foi o primeiro modelo de atenção à saúde, que é aquele modelo que é mágico, xamânico, né? Que é dito como um modelo, né, assim, ancestral, vamos falar assim. Esse aqui é um paper, né, da Federal do Rio Grande do Norte, que eles estão trazendo aí uma medicina, né, uma substância que vem dos povos originários, né, que hoje em dia é um debate muito assim quente dentro da psiquiatria, por exemplo, o quanto que a adoção aqui no caso, né, a ayahuasca, ela está se mostrando superior, inclusive a sujeitos que têm resistência a medicações para tratamento de depressão, né? Então, as substâncias psicoativas, hoje em dia, elas estão para o século XXI, assim como os antibióticos estavam para o século XX, né? Tem essa fala. Então, hoje em dia, olha que curioso, né? Um saber altamente ancestral tendo potencialidade, né, terapêutica hoje no século XXI, né? E aí, esse debate, ele faz justamente a gente pensar essa questão do contexto. Então, por exemplo, uma substância que ela nasce dentro de um povo originário, de que maneira eu vou aplicar hoje, por exemplo, dentro de um contexto contemporâneo, né? Então, isso é um debate, na minha opinião, que precisa chamar todo mundo, porque não é de responsabilidade apenas das ciências da saúde, mas que os estudos estão mostrando que está tendo muita evidência, né? Está tendo muito resultado. Então, isso também alarga a nossa compreensão, né? Do que uma disciplina apenas detém de saber, né? Alguns anos atrás,
a OMS, ela colocou, né, os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. E aqui foi um esforço importante, né? Esse aqui é um paper que saiu na Lancet alguns anos atrás, que mostra, começou a olhar de maneira interessada, não apenas na doença, mas assim, para você pensar na longevidade, ou seja, a questão é, não quero saber, não quero combater alguma doença, eu quero saber o que vai fazer essa pessoa ao longo da vida crescer, viver, se relacionar, né? Mas com saúde, né? E aqui eles começaram a ver, a observar que fatores como, por exemplo, social, cultural, ah, questões relacionadas à sua vizinhança, né? Ou seja, à sua comunidade, né? Acesso, por exemplo, a transporte público de qualidade, as questões ambientais, tudo isso, o quanto que todas essas relações que são interdisciplinares vão, ao longo da vida, refletindo em cada estágio da vida. Então, desde a infância até, né, a, a terceira idade, o quanto que isso vai influenciando, né, o que a gente entende como saúde, né? E aí, dentro desse entendimento, a gente, tipo, pensar assim, tal estratégia, ou tal terapia, ou tal, enfim, recurso pode promover saúde em detrimento de uma doença, o que eu posso estar me alimentando de alguma maneira e adicionando hábitos que podem contribuir para a minha longevidade. Então, hoje em dia, né, existem alguns estudos interessantes que começam a olhar para a saúde e não apenas na saúde, mas o que que isso ao longo da vida vai permitindo que o sujeito possa também não adoecer. Então, algo que está muito bem posto, por exemplo, é a importância do seu suporte social, né, da sua rede de apoio, né, é, você não manifestar qualquer disfunção relacionada à saúde mental, principalmente a estresse, né, o seu bem-estar psicológico, o seu enfrentamento positivo, vamos fazer uma das variáveis dentro de saúde mental mais estudadas quando dentro de contextos de doença, né? Então é a forma como você reage a uma doença, né? Então pode ser muito punitiva ou não, ou pode ser uma postura de esperançosa, que você se apoia em valores que vão te auxiliar, né? Senso de propósito, né? Perdão, que é uma variável super interessante que o pessoal tem estudado, né? E tem desfechos interessantes. E aí dá para entender todas essas variáveis, tanto sobre um aspecto, por exemplo, biológico, né? Todos esses itens aqui em azul, hoje tem uma boa correlação em variáveis biológicas mesmo, né, de marcadores, né, inflamatórios e tudo mais, também em variáveis de comportamento, né, e principalmente em aderência, né. A gente sabe que boa parte também das condições de saúde tem relação com a sua aderência a um tratamento, né. E aí essa tríade influencia muito na qualidade, né, que você vai ter ao longo da vida. Bom, deixa eu beber uma água porque eu tô falando muito rapidinho, já retorno. Bom, e aí, né, eu trouxe todas esses entendimentos e a gente chega à nossa profissão, né, que é uma profissão muito, mas muito recente, né. E aí eu trouxe, né, algumas imagens que para a gente começar a refletir o quanto que a fisioterapia, enquanto uma ciência, né, ela tem contribuído para o nosso próprio entendimento profissional. E aqui a primeira coisa que eu acho importante a gente pensar tanto na etimologia né, da palavra fisioterapia e a identidade que isso gera em nós, né? Então, aqui eu não sei, né, depois a gente vai abrir aqui para debate, né, que engraçado que a nossa profissão ela está anexada, né, aqui a
há uma palavra junto, né? A gente pode falar assim, tem um prefixo e um sufixo, mas que tem um entendimento de terapia junto, né? Então, muitas vezes, eu acho que muitas pessoas já ouviram aqui, ou já teve essa experiência, do tipo assim, vamos fazer fisioterapia, né? E aí, muitas vezes, essa ciência, ela está atrelada, muitas vezes, a um procedimento. Então, isso para nossa identidade profissional remete muito a uma operação técnica, né? Então, isso é uma provocação importante, né? Porque a fisioterapia, enquanto ciência, ela é muito mais profunda do que, por exemplo, você estar ali realizando tal procedimento, né? E é importante, né? O que está muito no escopo da nossa profissão e é objeto do nosso estudo, né? É o movimento humano, né? No entanto, quando a gente fala em movimento, não estou falando só no aspecto físico, tá, né? Quando a gente fala em movimento, o movimento, sobretudo, o que que é? Ele é um ato de conhecimento. Você está conhecendo algo, né? Então, só, né, essa preposição, movimentar-se, não é apenas físico, né? Tem um componente anexado também cognitivo, né? E a gente pode olhar, por exemplo, para o movimento, né, como uma fragmentação, né, de articulações, né, e também pensar nele como um contexto, né, um contexto onde você vai estar pensando aí que é um debate muito quente, né, em algumas áreas da fisioterapia, num contexto que você vai tem que envolver ou deveria pelo menos envolver uma função, né? Então, quando a gente pensa nessa ação, ou seja, num corpo que está se movendo, novamente, reduzir a um aspecto que a gente chama cinético, funcional, onde a gente está priorizando apenas a dimensão física, você vai estar excluindo o componente cognitivo, que está junto, né? Não tem como separar, sensitivo, né? Sensorial, que é a forma como você percebe, e fenomenológico, ou seja, como você experiencia um movimento. Então, nós que muitas vezes está lidando com pessoas que já têm uma condição, né, uma disfunção instalada, promover, né, ou auxiliar uma recuperação funcional é compreender que o sujeito ele não vai conseguir separar isso dentro dele. Você vai estar acionando, né, todos esses componentes cognitivos, sensoriais e fenomenológicos, né, subjetivos do paciente. E só uma coisa importante, que também é importante frisar, que na Constituição de 88 já tem aí um respaldo no artigo 198 sobre atendimento integral, ou seja, são atividades onde você, além de ter caráter preventivo, né, e que não vai também trazer prejuízos ao serviço assistencial, mas que tem um objetivo de você integrar diferentes dimensões do cuidado, né? E como exemplo, né, por exemplo, a gente pode estar promovendo ou aproximando um entendimento que é o que a gente pode chamar de cuidado da dimensão espiritual. E aí, eu acho que é interessante estar comentando isso, porque dentro da fisioterapia, isso é um tema que é pouquíssimo discutido e que muitas vezes nós fazemos sem ter a compreensão desse conhecimento, né? Dessa definição, né? Quando eu falo de cuidado espiritual, não é a gente promover um cuidado, por exemplo, vou orar com o paciente, não é isso. É você, basicamente, fazer com que o paciente ele possa se conectar com as suas necessidades espirituais. Então, quando eu falo de necessidades espirituais, são necessidades que no sujeito, né, emergem as questões ligadas à existência. Então, muitos profissionais aqui acredito que trabalham, né, na área hospitalar. A gente sabe que a condição hospitalar é um ambiente que faz evocar as necessidades espirituais, né? Que tem muitas vezes a proximidade com a morte. E quantas vezes a gente não já viu pacientes que trazem, né, no seu, na sua verbalização, na sua fala, algum conteúdo, né, existencial do tipo, né, um sofrimento espiritual que vai ser da vida, o que vai acontecer comigo, a minha família, enfim, são necessidades que ele expressa muitas vezes
E o fato de você não reconhecer isso e não valorizar, né, você está deixando, por exemplo, de estar contemplando um cuidado que para ele pode ser, né, por exemplo, um valor, uma necessidade. Então, você, além de investigar e aproximar, né, promover a conexão dele com esses valores, é uma forma, né, de cuidado espiritual. E para você reconhecer essas necessidades, acho que quem nunca viu, por exemplo, alguém, um leito com um terço, né, ou com uma Bíblia, ou na própria fala do paciente, né, ou imagens, né? Isso são, por exemplo, exemplos de como a gente pode reconhecer o quanto isso é um valor na vida do paciente, né? E aqui, só pensando em integralidade, né, assim, isso aqui são exemplos de como a gente pode, por exemplo, estar aproximando um cuidado que é para além dele, que é para além de um cuidado físico, né? Então, toda vez que você promove uma escuta interessada no paciente, a fim de ouvir as necessidades dele, que não são apenas as necessidades físicas, incluir elementos que são artísticos para ele, que ele acha que é importante, né? Incluir familiares como sendo uma fonte de suporte para ele e também de superação, são exemplos, assim, básicos de como incluir uma dimensão que é além da física, né? Eu estou comentando isso de espiritualidade porque isso é um dos componentes que fazem você estar respondendo a esse entendimento do que é integralidade, né? E aqui, como, né, já estou terminando aqui a minha fala, é algo muito importante para a gente estar pensando e colaborando, né, se estamos colaborando com a saúde. Primeira coisa, assim, é uma coisa que a gente chama de comunicação em saúde, né? Muitos conceitos e entendimentos na saúde, ela tem na sua comunicação, tem uma ideia de dualidade, de oposição. Então, por exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar assim, a luta contra o câncer, né? Então, parece que você está lutando contra algo que é você, né? Que está em você. Não existe uma parte boa e uma parte ruim, mas existe esse, né? A guerra contra, né? Eu lembro a guerra contra a AIDS, né? Na década de 90, né? Tinha muito isso. Enfim, então, novamente você está corroborando com essa ideia de que tem uma parte doente, eu tenho que, né, separar, dividir, e eu tenho que fortalecer algo que está aqui bom, né? E isso é importante porque faz que a gente desvie dessa ideia de cura, né? Algo que está muito posto é que os profissionais que estão na assistência, eles não são profissionais da cura, né? Nós somos profissionais do cuidado. É através do cuidado em saúde que uma possível cura pode acontecer, né? Mas a cura em si, ela não vai se dar efetivamente através de, por exemplo, uma conduta isolada, né? É que nem que a gente chama de o termo de reabilitação. Reabilitar um sujeito é um processo que envolve muitas dimensões, não é só o aspecto cinético funcional, né? E algo muito importante que eu tenho também observado é o quanto que nós estamos reproduzindo um modelo de profissional fragmentado, né? Então, eu já ouvi muitas vezes assim, você é fisioterapeuta do pulmão, né? Ou da perna, ou da cabeça, né? Então, algo que, por exemplo, na medicina foi se fragmentando por N questões que não vale a pena discutir, nós, da fisioterapia, há uma tendência também de que a gente acabe se especializando demasiadamente em sistemas e esquecendo do todo, né? E isso é uma crítica importante, né? E outra coisa importante é aquilo que eu comentei dessa intersecção das dimensões da saúde. Isso quer dizer o quê? No seu cuidado, o quanto que você está considerando, por exemplo, os aspectos não apenas físicos, né? Eu lembro muito bem uma vez, ainda aí no Hospital São Paulo, que a gente tinha um paciente que a discussão, e foi uma discussão altamente produtiva, sobre o quanto vale a pena ou não decanular o paciente, pensando que a condição social dele não, ele não conseguiria ter cuidados com o estômago, né?
Então, isso, se você não valorizar no cuidado, né, não relacionar essa dimensão, a gente está falhando muito, né? Não é apenas oferecer aquele cuidado imediato, mas entender todo o contexto, né? E hoje em dia, né, o cuidado centrado no paciente, muitas instituições estão perseguindo isso, né? Então, o que que para aquele sujeito é importante? Quais são os valores que para ele tem que ser enaltecidos, né? Ou o que que para ele é importante estar sendo visto, sendo cuidado, né? E como perspectivas e reflexões, o que eu queria, né, para terminar minha fala, é a importância, né, da aproximação de campos interdisciplinares. Então, muitos eventos da saúde, tradicionalmente, eles são muito fechados, né? Então, assim, se tem um evento de determinada disciplina, só vai aquela galera que estuda aquele fenômeno, né? É importante também trazer a academia, assim, as humanidades, né, as sociais e também outros movimentos para olhar para esse fenômeno, porque isso enriquece o próprio entendimento desse fenômeno, né? E também dentro da saúde, especificamente, fortalecimento e descentralização das ciências da saúde. Isso quer dizer o quê? As ciências da saúde, né, muitas delas, né, ou a maioria delas, elas reproduzem, né, paradigmas que vêm da medicina. E eu acho que a gente sim tem que se apoiar em muitas coisas que a medicina desenvolveu, mas, por exemplo, nós sabemos que a fisioterapia, ela tem aspectos que compete aos fisioterapeutas. Então, é importante esse fortalecimento da nossa profissão enquanto ciência, né? Outra coisa que é uma tendência importante são os custos econômicos e as tecnologias leves, os custos, desculpa, os estudos de custo-efetividade, né? O quanto que o emprego de tecnologias leves, ou seja, tecnologias voltadas ao cuidado, né? Elas têm sido interessantes como estratégias de implementação em diferentes serviços, né? Então, você observar o quanto, por exemplo, é mais rentável, assim, você economiza mais tendo ações voltadas ao cuidado do que, por exemplo, a adição de compra, por exemplo, de equipamentos, né? Então, isso é uma coisa importante. E acho que eu comentei, mas só para frisar, os estudos eles querem e estão interessados no que o que que é importante para o paciente, não necessariamente o que eu acho que é melhor para ele, né? Então, essa é uma premissa muito grande no cuidado centrado no paciente, né? E para fechar o meu slide, esse é um slide que eu sempre trago, mas ele é simbólico para mostrar o quanto que o nosso cuidado, você pode incrementar valores no paciente, né? E aí eu estou olhando para a saúde. Então, por exemplo, essa aqui é a Alessandra, uma grande paciente que virou minha amiga, que ela ficou meses com nós internada, e nas nossas sessões, além, de tudo que a gente sabe que a fisioterapia tem como recurso, a gente fazia, mas a gente pensava assim, dentro do contexto dela, o que que é importante para a saúde dela, para a vitalidade. E, por exemplo, ela trazia muito a importância da filha dela, né? O quanto que ela sente falta da filha dela e tudo mais. E o nosso treino, a gente valorizava o quanto que era importante ela ficar de pé, né? E, além de ficar em pé, sustentar o seu corpo, para também ela conseguir sustentar o corpo da filha dela, para ela poder abraçar a filha dela. Então, veja bem, esse aqui é um exemplo que mostra o quanto que a gente pode estar olhando, né? Não apenas assim, vou fortalecer um grupo muscular, mas eu vou trazer o contexto que para aquela pessoa ela associa o que é saúde. Então, para ela, a família é um valor muito caro. Então, vamos trazer esse valor para ela e vamos trabalhar com esse objetivo. Então, aí a gente está começando a olhar, a se orientar para a saúde. E não estou olhando, por exemplo, para uma disfunção, por exemplo, para uma tetraparesia causada por uma doença autoimune, né? Então, aqui, ó, como o foco nosso vai direcionando, né? Não apenas partes fragmentadas, né? E é isso que eu queria falar. Pessoal, é isso.